Vamos lá então. Estamos iniciando um novo capítulo, capítulo 20, mudanças de estado de agregação. Na verdade, ele é continuação da matéria anterior, da fórmula do quimacete, tá bom? Então você vai ver que eu ainda vou comparar e vai precisar daquele conhecimento para você entender esse conteúdo também. Os dois aí, presta atenção. Fazer um som. Tá bom, presta atenção. Antes, a gente vai relembrar um assunto que vocês já viram no ensino fundamental, tá? Os três estados da matéria, sólido, líquido e gasoso. E as mudanças, você tem que conhecer os nomes para fazer os exercícios. Então, passando do sólido para o líquido, fusão, líquido para o gasoso, vaporização. Na volta, gasoso para o líquido, condensação ou liquefação. Líquido para o sólido, solidificação. A passagem direta do estado sólido para o gasoso, tanto na ida quanto na volta, a gente chama de sublimação. Direta e inversa. Direta e inversa. Tem livro que não coloca direta e inversa, tá? Só sublimação, sólido para gasoso ou gasoso para o sólido. Exemplo de sublimação que o pessoal às vezes tem dúvida, tá? Naftalina, ele é sólida, aquelas bolinhas que você coloca no guarda-roupa, e ela solta já um gás direto, tá? Que é para proteger as roupas de inseto, barata, essas coisas. E também tem um outro exemplo que é o gelo seco. O gelo seco também, o gelo é sólido, ele passa direto para o estado gasoso. E do estado gasoso para o estado sólido, que é sublimação também, então o exemplo da neve. A neve também, ela está no estado gasoso, nas nuvens, e quando neva, já cai no estado sólido, tá bom? Tirando essa parte aqui da mudança de estado dos nomes, vamos ao que interessa, que é a curva de aquecimento da água. Eu coloquei da água como mais simples, mas qualquer elemento físico que você encontra na tabela periódica, você tem essas faixas aqui, que são esses patamares. O que seriam esses patamares? Seria a passagem do estado sólido para o estado líquido e do estado líquido para o estado gasoso. Estou colocando aqui da água, que é o mais simples. Então vamos supor que eu tenho lá a água no estado sólido a menos 20 graus Celsius. Menos 20 graus Celsius, estado sólido, gelo. Quando você fornece calor para esse gelo, você vai fornecendo calor, ele vai esquentando. Vamos supor, vamos supor que eu quero elevar esse gelo que está a menos 20 graus Celsius até 120 graus Celsius. Um aluno que não conhece muito bem a matéria vai querer aplicar a fórmula do quimacete e fazer o cálculo. E vai dar errado, porque do menos 20 até o 120 há duas mudanças de fase. Então você tem que entender que no meio do caminho ocorrem mudanças de fase e você vai ter que fazer cálculos por partes. Então presta atenção aqui, ó. Do menos 20 até o zero eu vou calcular com a fórmula do quimacete, tá? Que a gente chama de calor sensível, que é o M vezes C vezes delta D que nós já vimos. Aí quando ele chegar a zero, essa água que está no estado sólido, ela começa a derreter. Se ela começa a derreter, ela está passando do estado sólido para o estado líquido. E se ela está começando a derreter, eu vou chamar ela de calor latente. Eu vou usar outra fórmula, que essa fórmula é novidade para vocês, que o pessoal nos cursinhos chamam de Quimole ou Quimala, tá? Que é o M, que é o Q igual a M vezes L. Esse L que você vai ter que identificar se é o L de fusão, se é o L de vaporização, se é o L de solidificação ou condensação, tá? Isso aqui geralmente o L é fornecido no exercício. Então, enquanto esse gelo que está virando, passando de estado sólido para o estado líquido, não virar completamente líquido, ele não muda de temperatura. Reparem que está o zero aqui, ó, enquanto ele não virar totalmente líquido, ele não vai mudar de temperatura. E eu utilizo essa fórmula que é o calor necessário para que ele vire água. Quando ele virou totalmente água, aí sim começa a elevar a temperatura novamente, elevar a temperatura até chegar a 100 graus.
Então, nessa passagem aqui, de novo, eu volto a calcular pela fórmula do Q-macete. Repare que eu deixei os avisos lá no canto. Quando que eu uso o Q-macete? Quando a variação de temperatura, quando a variação de temperatura, nessas três faixas aqui, ó, e ela não muda de fase. Quando que eu uso o calor latente? Quando ocorre mudanças de fase, que a gente chama isso aqui de patamares. Então a gente estava no QS2, então vai elevando a temperatura até chegar a 100. Chegou a 100 e começa a vaporizar. Aquela água que era líquida, ela começa a virar vapor. Vamos supor que eu pudesse prender esse vapor numa panela de pressão. Enquanto aquela água estiver no estado líquido, ela não passa de 100 graus Celsius. Então, por isso que quando o pessoal cozinha, às vezes, na panela de pressão, o pessoal fala, quando começa a sair vapor, para você diminuir o gás. Você pega e vira para o mínimo, porque não vai passar daquela temperatura. Então, você está gastando apenas gás. Então, você pode diminuir o volume de gás que sai, que vai manter aquela temperatura na panela de pressão, não vai sair daquilo. Então, enquanto não virar totalmente gás, não aumenta a temperatura. Então, vai ficar nos 100 graus Celsius com relação à água, ao nível do mar, logicamente. Depois que virou todo vapor, aí começa a aumentar a temperatura até onde nós desejarmos. No caso do meu exemplo, nós partimos do menos 20 até chegar no 120. O que eu quero que o pessoal entenda é, se eu quero transformar menos 20 graus Celsius de uma massa de gelo em 120 graus Celsius, desse gelo virar vapor, eu tenho que fazer todos esses cálculos aqui, ó, separadamente e somá-los para ter o calor total. Não é simplesmente usar uma fórmula única, eu tenho que ir por partes. No nosso exemplo, foi até 120, então ficou 1, 2, 3, 4, 5 cálculos. Vamos supor que eu quero ir até aqui só. Vamos supor 50 graus Celsius. Eu vou fazer 1, 2, 3 cálculos. Vamos supor que eu quero ir até aqui. 2 cálculos. Você tem que saber muito bem, lendo o exercício, você pega, desenha mais ou menos o seu gráfico para ver quantos intervalos que tem para você somar depois o calor total no final. Tá? Então, para fechar a nossa explicação, toda vez que for aumentar a temperatura, Q-macete, calor sensível, quando há variação de temperatura, ele não muda de fase. Quando eu uso o Q-move, que é o calor latente, quando não há variação de temperatura, mantém constante nos patamares e ocorre sim mudança de fase. Encerrou.